Boa noite a todos. Aula 3 da disciplina Economia Regional e Urbana do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O tema de hoje é economias de aglomeração e clusters, né? Dentro daquela minha apostila sobre economia regional e urbana. Esse tema ainda está no capítulo 2, que fala sobre localização das atividades econômicas. E aí a gente vai aprofundar um pouco esse outro tema agora, que tem a ver com também tem a ver com localização das atividades econômicas. A ideia é, dentro dessas várias explicações para as teorias, para a localização das atividades econômicas, temos mais uma explicação. Ou seja, eu devo perceber que não é uma explicação só que vai cobrir todas as possibilidades de localização. Então, na semana passada, nós vimos que, quando a gente fala de indústria, aquela indústria tradicional, né, indústria mais pesada, entre aspas, pesadas no sentido de que custo de transporte é bastante relativo, é um custo significativo e importante do custo, né? A gente viu a teoria clássica da localização industrial. Então, nós vimos que você pensa numa linha, né, num contínuo de possibilidades de localização, e essa linha liga, vamos dizer assim, o mercado do produto, ou seus principais mercados, e o produtor fornecedor de insumo, principal insumo, ou principais insumos daquela atividade. Nós vimos que a tendência é se localizar numa das duas pontas, ou na ponta onde se localiza o fornecedor de insumo, ou na outra ponta onde se localiza o mercado. E aí a gente generalizou esse resultado quando você tem vários fornecedores e vários mercados. Então, quando você tem vários mercados e a ideia é localizar perto do mercado, então você pode localizar em algum lugar que esteja, né, de uma maneira ponderada, perto em algum lugar que esteja perto dos principais mercados. Se, por outro lado, o importante for a localização próxima aos insumos, o fornecedor de insumo, você vai estar na localidade onde está o fornecedor de insumo, ou então alguma localizada próxima, né? Se for mais de um insumo, né, de maneira ponderada, você vai ficar em algum lugar ali por perto. Esse foi o resultado generalizado dessa teoria da localização industrial clássica. E o que levava a esse resultado? O tipo do processo de produção da empresa. Se fosse um processo de produção, né, que fosse orientado a mercado, ou seja, o custo de transporte, de você levar o produto até o mercado fosse preponderantemente mais forte, a tendência era se localizar no mercado ou próximo aos mercados. Se, por outro lado, a atividade produtiva era tal, o processo de produção era tal que o que acabava importando mais era o custo de transporte do insumo até a fábrica, então a empresa era atraída, entre aspas, para a localidade onde se localiza o fornecedor de insumo ou próximo a esses locais fornecedores de insumo. Esse foi o resultado geral. Depois no intervalo, na segunda metade, a gente viu que surge uma outra explicação para a localização da atividade industrial, uma teoria contemporânea. Tá? É uma teoria que reconhece esse resultado, né, ou seja, da importância do custo de transporte, mas essa teoria contemporânea, ela, de maneira qualitativa, não tanto quantitativa, mas mais qualitativa, ela introduzia outros fatores que eram importantes além do custo de transporte. Então, o custo de transporte era um deles, mas tinha outros 3 conjuntos de variáveis, relembrando o papel dos insumos, né? Ou seja, o custo e o fornecimento de insumos, né? Ou melhor, de recursos utilizados na produção. Então, insumo pode ser várias coisas, né? De uma maneira um pouco mais ampliada essa ideia de insumo, não só
capital, trabalho e terra, mas assim, insumos, né, os insumos em si e os outros insumos que você também utiliza na produção, como, por exemplo, infraestrutura, né, infraestrutura portuária, de estradas, de ruas. Então, esse segundo fator, ou seja, o custo dos seus insumos também é importante. E, finalmente, dois outros conjuntos de coisas. Terceiro, um deles é o papel do governo, da política de governo, né? Políticas governamentais, as várias políticas governamentais que podem mexer também com o custo total que a empresa acaba vislumbrando, né? Por exemplo, através de fornecimento de uma diminuição de impostos, descontos em impostos, ou fornecimento de subsídios, ou políticas locais de zoneamento das áreas que fornecem terreno. Então, política de governo também era um terceiro fator aí. E o último e quarto fator era atributos locais, ou seja, a empresa que vai se localizar, ela procura, muitas vezes, é influenciada por fatores que só tem naquele local. Então, coisas como terreno, né, disponibilidade de terrenos, preço dos terrenos, a presença de amenidades culturais ou amenidades turísticas, ou mão de obra bem específica a um determinado setor local, né, a oferta local disso, e assim por diante. E esses quatro fatores, então, explicariam a teoria das atividades econômicas. Então, basicamente, o que a gente viu agora são conjuntos de coisas que afetam os custos, né, custo total de localização. Agora, quando a gente vai ver, você vai observar que é possível também que as empresas levem essas coisas que nós vimos na semana passada em conta, mas que elas levem em conta também um outro efeito, que é o efeito de estar próxima umas das outras. Então, a ideia do cluster, a palavra em inglês é aglomeração, né? Cluster, aglomeração, seria a ideia de que as empresas, por algum motivo, podem se beneficiar do fato de estarem aglomeradas ou próximas uma das outras. Então, é esse fator que a gente vai ver em detalhe na aula de hoje. Tá? Após uma breve introdução e de apresentação de várias definições relacionadas com essa aula de hoje, nós vamos ver, então, na sequência, a localização que as empresas têm, que as empresas buscam, né, localização baseado nessa ideia de economia de aglomeração e clusters, certo? Então, uma explicação a mais. Depois do intervalo, aí no intervalo, antes até do intervalo, vamos falar sobre a avaliação final e depois um pouco de trabalho de dados depois do intervalo, segunda parte. Muito bem. Isso daí que vocês estão vendo, não sei se está dando para ver bem a foto, mas é uma pirâmide, eu não sei se é do Egito ou do México, mas é uma pirâmide, é uma aglomeração de turistas, no caso, né? Aí deve ser no México, professor. Tá dando para ver sim. Não está com cara tanto daquelas deve ser Teotihuacan, alguma coisa do tipo aí, pelo formato. Isso. E não as egípcias, que tem aquela ponta, né? Essa do México, ela tem aqui essa parte mais abaulada, sei lá. Mas é de fato uma aglomeração, não de empresas, mas uma aglomeração de empresas, de pessoas, né? E aí também, de novo, há vários motivos, não só para empresas se aglomerarem, mas há motivos das pessoas se aglomerarem. No caso, turistas que buscam o mesmo objetivo, no caso, ir lá ver a pirâmide, subir esses vários degraus aí que vocês estão vendo e tirar foto lá em cima. Outra aglomeração possível, isso aqui é numa cidade de algum país árabe, está com cara de Marrocos, mas não sei também com certeza se foi exatamente no Marrocos, mas é uma aglomeração de pessoas num bazar ou num mercado local comprando aí tecidos, roupas e outros artefatos aí. Então, de novo, uma motivação. Pessoas podem não se aglomerar, mas às vezes, tendo alguma motivação, elas podem se aglomerar, e aqui a motivação é comprar esses produtos, né? E já começando até a pensar nessa situação, uma dessa motivação pode ser o fato de que talvez seja mais benéfico para todo mundo que está nessa foto
estar aglomerado do que não estar aglomerado. Imagina se essa senhora de lenço aqui ficasse na zona norte da cidade. Aí essa que está do lado aqui ficasse na zona sul. Esse rapaz aqui dos tapetes ficasse na zona oeste e esse aqui na zona leste. Espalhados pela cidade, será que eles teriam o mesmo efeito de termos de vendas? Né? E agora pensa nessa moça aqui que está olhando para todas as coisas para comprar. Né? Se ela tivesse que fazer essa viagem pela cidade inteira, vou na Zona Norte para ver isso aqui, vou na Zona Sul para ver isso aqui, vou na Zona Oeste para ver isso aqui, vou na Zona Leste para ver isso aqui. O custo dela para fazer isso não seria muito grande? Então, você está vendo? Estou só mostrando aí duas motivações possíveis para as pessoas se aglomerarem aqui. Uma, para os fornecedores, né? Para a oferta, é legal estar aglomerado. Mas, para o lado da demanda, para as pessoas, também é legal estar aglomerado. Então, tem fatores tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda que podem ser motivação para as pessoas se aglomerarem e tentarem fazer isso aqui, né? Ou seja, esse é um arranjo mais eficiente do que se cada um tivesse espalhado nos 4 cantos da cidade. E aí, mesma coisa, produção de vinho. Tem uma região lá na França especializada em vinhos, e aqui eu só coloquei essa foto aí, mas mostra os principais produtores de vinho da França aglomerados na região de Bordeaux e não espalhados pela França, né? Também deve ter algum motivo. Aqui talvez a motivação seja outra, talvez a motivação aqui seja, enfim, o terreno, né? O clima é satisfatório para a produção de vinhos, e lá no norte, lá na Normandia, onde os soldados aliados desembarcaram na Segunda Guerra, lá talvez não seja um lugar tão bom para a produção de vinho, e aqui sim. Então, aqui uma outra motivação. Enfim. E a cidade de São Paulo? Dá uma olhada nessas coisas que eu escrevi aí. Esses daqui são aglomerações produtivas que vocês encontram na cidade de São Paulo. Não sei quantos de vocês aí moram em São Paulo, e são de São Paulo, mas a probabilidade é que vocês conheçam pelo menos um ou mais dessas ruas aqui, desses endereços, e quais aglomerações produtivas existam nesses locais aqui. Por exemplo, então aí você vê os clusters ou aglomerações produtivas, né? São sinônimos, né? Eu vou usar cluster daqui para frente como uma aglomeração produtiva. O que tem na rua Teodoro Sampaio aglomerado? Alguém aí sabe? Alguém conhece? Ô, professor, ali tem instrumentos musicais, né? Isso. E também, numa parte mais para o sul, móveis. Mas é verdade, ele é mais conhecido como um cluster de instrumentos musicais. José Paulino. Agora o senhor me pegou, hein? Se Alguém fala aí General sabe? Osório é moto. Peça de É moto. roupa, vestido de festa. Isso, José Paulino é roupa em geral e vestidos para a festa em particular. Qual que você tinha falado? Oscar Freire? Alguém falou aí do General Juliano. Osório, professor. Cadê? Ah, tá, Ah, você não que tem. não Não, tem, não mas tem o aí. que tem Não. na General Osório? Lá é loja de peça de moto, né? Peça de moto. É. Então, e é isso. Por que eles estão tudo na General Osório e não vários espalhados, um na Zona Norte, outro na Zona Sul, outro na Zona Leste, outro na Zona Oeste? Então, vamos pensando nessa ideia aí. Avenida Europa, aglomeração de lojas de automóveis, principalmente de automóveis mais caros. Rua Santa Efigênia, e o que tem lá? Eletrônicos, professor. Eletrônicos. Da Barão de Limeira, eu não lembro mais. Eu coloquei aqui, não estou lembrado no momento o que tem na Barão de Limeira. Alguém lembra? Vixe, eu também não lembro, não. Bom, Nova Faria Lima, indo até para Berrini, Avenida Luiz Carlos Berrini. No caso da Nova Faria Lima, nova, porque é a continuação da Avenida Faria Lima, que fizeram aí depois nos últimos anos, já tem alguns anos que já foi implementado isso, é o setor financeiro da cidade, aquele mesmo que já teve aglomerado no centro da cidade, depois foi bastante para a Avenida Paulista, uma parte dele se deslocou para essa região aí da Avenida Faria Lima. E um cluster de empresas também de escritórios na Avenida Luiz Carlos Berrini e na Avenida
Nações Unidas, como é que a gente chama de marginal, né? Marginal do Pinheiros. Oscar Freire, o que tem lá? Lojas de roupa também, de grifes. 25 de março, eu acho que são tecidos e coisas para festa, etc. E a São Caetano, eu também esqueci, mas eu acho que é... noivas, vestido de noivas. Então, se alguém for casar, já sabe, vai lá na rua São Caetano. Mas vocês veem, de novo, pergunte-se por que essas empresas estão aglomeradas nessas ruas e não espalhadas pela cidade. Então, tem alguma coisa que está fazendo com que elas atraiam para essa determinada, puxam, né, por um determinado ponto e ficam atraídas e próximas uma das outras, mesmo sendo concorrentes, tá? Ou seja, está na Avenida Europa, alguém pode pensar assim, eu produzo automóvel, eu vendo automóvel de luxo. Então, aí eu vou ficar do lado do meu concorrente? Não, acho que é melhor ir lá para outro bairro, quem sabe o pessoal não vai atrás de mim. Mas não é assim que funciona, tem alguma coisa que atrai, já já nós vamos falar sobre isso, né? Dar explicação aí, ou resolver esse mistério de Agatha Christie aí, porque que as empresas tendem a se aglomerar, mesmo sendo empresas do mesmo setor. Outra dica para vocês irem pensando: produto diferenciado. A Avenida Europa está cheia de lojas de automóveis diferenciados. Eu tenho a BMW, eu tenho a Mercedes também, no concorrente. Só que os dois são de luxo, mas os dois não são exatamente iguais. Então, estão sendo fornecidos ali produtos diferenciados. Vão pensando, nós vamos chegar lá depois. E, finalmente, em São Paulo é tão né, cidade, como eu vou dizer, grande, do ponto de vista do Brasil, da América Latina, que ela tem essas especializações aí, tem loja de mapas. Aqui em Santos vocês não vão achar isso, mas em São Paulo tem. Loja de vinhos argentinos, só de vinhos argentinos, de carne de carneiro, de anões de jardim. Olha aí, quem quiser comprar anão de jardim, saiba que tem em São Paulo. Loja de papagaios, chapéus do Vietnã, etc., etc., e quase tudo que você possa imaginar. Então, é isso, né? As empresas aí tendem a se aglomerar por algumas motivações que a gente já está começando a mencionar. Finalmente, no caso de empresas de alta tecnologia, em particular, que são as empresas do setor de telecomunicações e tecnologia da informação e comunicação, chamadas TICs, né? TIC, TICs, que são empresas de hardware, software, comunicação, também tendem a se localizar em clusters. Mas também não é em qualquer lugar do Brasil que você encontra essas empresas, não. Então, os principais clusters de empresas de alta tecnologia tem em São Paulo, mas o mais importante é em Campinas, também em São José dos Campos e São Carlos. Tá? Aqui no estado de São Paulo, essas três são os mais importantes. Tem aqui em São Paulo também, o Dória até outro dia aí, inaugurou, estava para inaugurar um centro, acho que ia chamar CIT, né? Centro de Indústria de Tecnologia de Informação, algo assim, para ver se dava um up aí na produção dessas empresas, para ver se elas se localizavam na capital. Enfim, mas Campinas, São José e São Carlos são super famosas já há algum tempo nessa área. Recife e Florianópolis tem uma história interessante, que são dois polos de produção de games, de jogos, né? Então, em Recife, em torno da Universidade Federal de Pernambuco, que tem cursos nessa área, antigos já e bem postados, né, com bastante densidade, já faz algum tempo, e também por ação pública, do poder público, acabaram criando um polo, esqueci o nome agora no momento, mas tem um polo importante em Recife. O de Florianópolis é mais antigo e tinha até uma outra base, era uma base mais de indústria de maquinários, né, na área de engenharia mecânica, e de software para essa área, mas acabou também lançando na área de software para games uma aglomeração de empresas. Então, tem isso também, de novo, empresas aglomeradas aqui de um setor bem específico, que tem uns insumos bem específicos. Antes da gente mover adiante, eu queria lembrar que esse setor
O custo de transporte tradicional, que a gente viu da semana passada, naquela teoria lá, é praticamente irrelevante. Tá? Os custos principais desse setor não são o transporte, não precisa, né? E sim outros custos, né? A necessidade de mão de obra extremamente qualificada, a necessidade de ter infraestruturas de hardware e software bastante fortes também, né? Enfim, você vê que aí então já é um setor bastante específico e que vai ter aí um outro padrão de localização, mas também tende a trabalhar de maneira aglomerada. Mistério. Por que, então, que as empresas aglomeram, se aglomeram? Bom, então vamos lá, vendo adiante. Como eu já disse, custo de transporte é importante na explicação da indústria teoria da localização industrial clássica. Depois, a teoria da localização industrial contemporânea introduz outros fatores, tais como os insumos, política governamental e atributos locais, né? E a ideia, de novo, de que outras coisas são importantes também para explicar a localização de empresas que vão além dessas duas explicações aqui, além do papel do custo de transporte e além do papel desses outros fatores aqui. No caso, a ideia de que a gente observa empresas aglomerando, né? Por que elas se aglomeram? Enfim, vamos pensar um pouco sobre isso. Para Weber, no modelo da localização industrial, não existe essa ideia de aglomeração. Ele, vamos dizer, ignora solenemente. Por quê? Porque por conta uma das premissas lá do modelo dele. Lembra que o modelo dele falava que a empresa é puntiforme, o mercado é puntiforme, ou seja, ele está condensado num ponto. Aí você pensa na linha que liga os pontos e não entendeu? É um ponto. Então, se é um ponto, não interessa se tem uma, duas ou 1 milhão de empresas lá. Só que agora eu vou argumentar que não, que é importante você levar em conta a questão da densidade, né? Ou seja, áreas ou localidades que tenham uma aglomeração, né? Uma alta densidade de uma certa coisa. Então, por exemplo, tem muitas pessoas. Se tem muitas pessoas, eu preciso de transporte, preciso de ruas, né, de avenidas, preciso de aeroportos, preciso de trem, ao contrário de locais onde essa densidade de tantas pessoas não exista, né? Serviços, um só restaurante de beira de estrada, como às vezes você vê em algumas cidades pequenas do interior, não vai bastar para uma cidade como São Paulo. Então, você precisa de muitas coisas, muitos restaurantes, outras amenidades culturais, como cinemas e teatro, vou precisar de mão de obra especializada. Enfim, como explicar aglomeração de atividade econômica. Então, é essa a ideia da discussão de hoje. E, né, como eu já disse, Weber aí negou ou desconsiderou o fato da concentração num determinado ponto, só que, na verdade, isso daí pode ser relevante, pode ser importante. Inclusive, a gente pode pensar o seguinte, quando eu escolho um local para ficar, em termos de, né, localização da empresa, às vezes essa decisão minha afeta a decisão dos outros. Por quê? Porque, pensa bem, numa empresa que precisa estar próximo dos mercados ou que precisa estar próximo dos insumos, ela pode, empresa automotiva, por exemplo, se move e cria uma nova fábrica em Sorocaba, que nem aí faz pouco tempo a Toyota fez. Ela traz junto com ela, às vezes, né, um ou vários dos seus fornecedores. Então, a localização desses fornecedores também, aí as empresas também estão indo para Sorocaba e região, ou então para algum local talvez próximo. Então, nesse sentido, quando uma empresa localiza, ela pode atrair outras empresas para localizarem também. Ou então, por outros fatores, elas podem se localizar juntas para que elas se beneficiem de uma demanda, para que aumente a demanda naquela localidade. É a ideia lá dos automóveis. O cara da BMW,
Ele podia abrir a loja lá no lado oposto da cidade, mas ele quis ficar lá perto do cara da Mercedes, porque ele sabe que tem demanda naquela rua por, né, por automóveis de luxo. Então ele fica ali próximo. Aí, quem sabe, o consumidor que passa ali cheio da grana, doidinho para comprar um automóvel de luxo, passa na frente da BMW e vê, posso pensar na BMW também ao invés da Mercedes. Deixa eu entrar lá, vamos lá ver os produtos. Então, é isso. Os dois tipos de coisas, do lado da oferta e do lado da demanda, estão fazendo com que empresas se atraiam, né? Mesmo sendo concorrentes, tá certo? Eles podem querer ficar perto um do outro, porque tem algumas vantagens de estar perto um do outro, ou seja, existe claramente vantagens de se aglomerar, Então, esse tópico de hoje, localização industrial e aglomerações, o papel crucial aqui vai ser o papel da economia externa de escala, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e pensar qual o papel da economia externa de escala, depois de definido, qual o papel disso nessa explicação por que as empresas se aglomeram. Enfim, vamos lá. Definição. Primeira delas, o que é um cluster? É um conjunto de atividades aglomeradas em uma determinada localização. Rua São Caetano, um cluster de empresas que vendem vestidos de noivas estão aglomerados naquela rua. E assim por diante. Tá? Muitas vezes essa aglomeração pode ser com relação a um produto, com relação a um insumo, ou seja, insumos, fornecedores de insumos aglomerados ou fornecedores de produtos aglomerados, mas não importa, mas o importante é que o padrão de aglomeração é esse, tem coisas que atraem essas atividades para estarem próximas umas das outras. Mesmo que você, à primeira vista, bata o olho nisso e pense, mas eles são competidores. Eu gostaria de ficar longe dos meus competidores para pegar aquele mercado. Mas aí que está, que é a ideia de repulsão. A atração ela é maior do que a repulsão. Repulsão, lembrando, né, querer sair dali. Então, uma empresa competidora da outra, elas tenderiam, à primeira vista, repelir uma outra, tá? Eu quero ficar longe de você porque você fica com essa parte do mercado, eu fico com essa outra parte do mercado. Só que pode ter algum outro fator mais forte do que isso, uma força atrativa mais forte do que a força repulsiva, que faça com que empresas, mesmo sendo competidoras, queiram ficar próxima das outras. Tá? Vamos falar sobre isso. Essa na verdade, é o cerne da explicação, o ponto principal, né, para se explicar. E aí, quando a gente vê aí, não só na cidade de São Paulo, mas em vários lugares do mundo, existe uma tendência a terem regiões de balada no sentido de bares, né, boates, restaurantes tendem a ficar próximo dos outros, ao invés de ficarem espalhados. De novo, eles são competidores, mas eles preferem ficar aglomerados próximos, então existe essa tendência de baladas, né? Assim como esses outros setores outras coisas que a gente viu, existe essa tendência de se atrair, de ter uma aglomeração, um cluster. Tá, aqui 2 slides antes eu falei do papel da economia externa de escala. Vamos entender agora, é um conceito da microeconomia, que essa economia de escala, ela pode ser interna firma ou ela pode ser externa firma. Externa firma tem 2 casos. Primeiro, vamos lá, economia de escala interna firma significa que a empresa, dentro da empresa, né, interna firma, dentro da empresa existe economia de escala. O que era mesmo de microeconomia de escala? A economia de escala era quando você dobrava os custos, dobrava os insumos, dobrava o fornecimento de insumos, você tinha mais do que o dobro da produção. Então, se você, enfim, colocava X de insumo, tinha Y de produção. Quando você colocava 2X, você tinha mais que 2Y na produção. Essa é a ideia de economia de escala, tá? Ou seja, produzir mais é bom, porque eu consigo produzir mais à medida que eu vou colocando mais insumos.
eu posso ver isso também, economia interna, economia de escala, do ponto de vista do custo. Do ponto de vista do custo, economia de escala significa que, à medida que o Q aumenta, que a quantidade aumenta, o custo médio cai. Em outras palavras, quanto mais eu produzo, mais o custo médio por unidade de produto diminui. Então, produzir numa fábrica de automóveis, você tem um custo fixo e um custo variável, lembra disso? O custo fixo é bem alto, porque uma fábrica de automóveis é enorme, você tem que produzir aí um monte de automóveis por ano para, né, rebater esses custos, principalmente o custo médio, que é alto, desculpe, o custo fixo, que é alto. Então, produzir um automóvel ou dois automóveis é uma burrice, porque o custo médio para produzir um ou dois automóveis é altíssimo. Agora, se eu produzo 1.000 automóveis, o custo médio de cada um desses 1.000 automóveis vai ser menor. Tá? E se eu produzir 1 milhão de automóveis, o custo médio vai ser maior ainda. Então, ou seja, economias de escala ocorre quando o custo médio diminui à medida que você produz mais. Então, isso é um conceito lá da micro, tá? Então, isso pode acontecer, a ideia de economia de escala, de três modos. Primeiro, dentro da firma. Por exemplo, Volkswagen. Volkswagen, dentro da firma, ela faz o seguinte, ela produz, de vez de produzir na fábrica de automóveis de Taubaté, que produz o Gol, né? De vez de eu produzir 1.000 automóveis, eu produzir 10.000, porque 10.000 tem um custo médio unitário menor do que quando eu faço 10.000 do que quando eu faço 1.000. Tá bom? Então, dentro da empresa, isso pode acontecer. Economia de escala pode acontecer de maneira fora da firma, ou seja, no setor. Por exemplo, que é o caso 2 que eu estou falando aqui. Dentro do setor, pode existir economia de escala. Ou seja, uma empresa produzindo 1.000 unidades é um custo. É um custo médio. Agora, duas empresas, cada uma produzindo 1.000, se o custo médio for menor, então eu tenho economias de escala externa à firma e dentro do setor. Ou seja, o tamanho do setor é importante. Tá? Então, quando você vê várias lojas, uma loja de, sei lá, de automóveis tem um custo médio, duas lojas de automóveis, uma do lado da outra, tem um custo médio menor do que se fosse uma empresa só. E à medida que aumenta o setor, você tem mais firmas, esse custo médio, se ele for cadente, ou seja, se ele for diminuindo, significa que existem economias de escala externa dentro do setor. Tá bom? Então, isso explica a tendência de empresas, isso explica em termos de custo microeconômico, né? Uma explicação microeconômica em termos de custo, ou seja, é legal as empresas estar próximas umas às outras, porque o custo médio de eu estar junto diminui quando o setor vai ficando maior, ou seja, quando vai aglomerando cada vez mais. Mas o que faria acontecer uma coisa dessa? Só como exemplo, se eu tenho uma empresa e um cara fornecendo insumo para mim, aí chega um concorrente meu, um terceiro concorrente meu, aí tudo do lado. E esse fornecedor de insumos também resolve se localizar, porque agora ele pode fornecer para três, o custo médio com certeza vai ser menor aí, com certeza. E é isso, uma das coisas, né, que atrai empresas ficarem juntas uma das outras é que elas estão dividindo um custo fixo. Por exemplo, tendo os mesmos fornecedores de insumos. E mais, terceira explicação aqui, que é a economia de escala de fora da firma e fora do setor, que acontece quando outros setores se acumulam ou se aglomeram numa determinada região. Por exemplo, próximo do setor como eu vou dizer, aquela Deodoro Sampaio, que tem o polo de indústrias
de lojas de instrumentos musicais, vai ter o polo, o outro setor, no caso, as empresas de móveis, e elas se beneficiam da mesma infraestrutura, da mesma rua, né? A presença de, sei lá, estacionamentos para as pessoas irem, presença da localização, né, da acessibilidade via metrô ou via ônibus para os clientes. Então, quando vários setores se aglomeram e conseguem, em fazendo isso, diminuir o custo médio, isso aqui é uma outra motivação de economia externa de escala, tá bom? Então, pessoal, a boa e velha economia de escala que vocês viram em micro, né, lá em micro vocês com certeza viram que são interna firma, ou seja, uma firma que produz cada vez mais vai ter um custo médio menor. Mas saiba que esse não é o único jeito de você ter economia de escala. Tem esses dois outros jeitos que a gente consegue. Primeiro, no primeiro caso, quando você tem empresas do setor aglomeradas, porque o setor maior, com mais gente, faz o custo médio cair, ou então os vários setores juntos fazem também com que o custo médio caia. Tá? Então, essas duas últimas aqui, tá? Economias de escala, eu vou usar daqui para frente, tá? E vou dar um nome para elas. Já volto aqui nesse gráfico, tá? Eu vou dar um nome para esse 2 e um nome para esse 3, para vocês não esquecerem mais. Essa economia de escala, né, externa à firma, mas interna ao setor, eu vou chamar de economia de localização daqui para frente. E a economia de escala, que é né, fora do setor, e quando você tem aí vários setores, eu chamo de economia de urbanização, tá certo? Tem uma diferença entre as duas. A primeira é dentro de um setor, e a economia de escala que eu tenho dentro de quando o setor cresce, quando você tem um setor só, ou então quando você tem vários setores, é economia de urbanização, tá certo? Eu vou falar bastante sobre esses dois aí, economia de localização e economia de urbanização, como modos ou motivações para explicar e entender por que as empresas se aglomeram. Volta um slide que eu pulei. Aqui é economia de externa, é economia de escala interna firma. Olha aqui esse ponto ATC aqui, ATC 0 e Q0. Estou aqui, eu produzo isso com esse custo médio. Aí, se eu produzir um pouco mais em Q1, olha o que acontece com o custo médio, diminui, tá certo? Então, isso aqui é economia de escala dentro da firma. E isso pode acontecer até um valor mínimo, e passando esse valor aqui de mínimo, não vale a pena produzir mais daqui para frente. Por quê? Porque o custo médio está aumentando. Então, pode falar, desculpa, pode falar. Mas em microeconomia seria o custo marginal também, na verdade. O custo marginal é o custo de uma... O custo pela produção de uma unidade a mais ou a menos. Certo. Em termos de... Isso mesmo, custo marginal. Mas o que eu estou dizendo aqui, mesmo em média, né, você produzir... Eu estou produzindo 1 milhão aqui e eu passo para 2 milhões, se houver essa queda no custo médio, significa que está tendo economia de escala. Tá? E também, é só isso que eu estava falando. E o que eu estou dizendo também é que esse efeito, ele vai e tem até um limite. No caso, o limite é esse valor mínimo. Tá? Esse é o valor mínimo. Quando chega nesse valor mínimo, essa quantidade Q é o máximo da economia de escala que uma empresa pode fazer. Tá certo? Então, você tem razão, mesmo olhando para o ponto de vista do custo marginal ou do custo médio, você tem o mesmo resultado, Iago. Tudo bem? Beleza, professor. E aí, olha só o que eu queria mostrar também. Isso quando você fala numa firma. Quando você fala num conjunto de firmas, economia de escala externa à firma, olha o que acontece. Você tem aí 5 firmas. Quando você tem 5 firmas, ela tem essa curva aqui, de custo médio. Aí, se você tem 10 firmas ou 20 firmas, se ocorrer isso aqui, ó, se ocorrer isso, significa que você tem economia de escala externa ao setor. Em outras palavras, eu baixei o custo tendo mais firmas.
E daqui a pouco a gente vai ver em detalhe como que poderia ser o caso de acontecer isso, né? Ou seja, como que a gente pode fazer, né, num setor, tem 10 firmas, de repente, se ele vai para 50 firmas, o que faria com que o custo caísse realmente? Mas, e aqui embaixo tem um monte de explicações. Por exemplo, se você poupa em custo de transporte porque está todo mundo aglomerado, ou porque agora o estoque, todas as empresas, né, utilizam esse mesmo estoque, o trabalho da localidade fica mais produtivo, estando empresas próximas, comparação entre produtos diferenciados, já já a gente vai ver isso. Todas essas coisas levam a esse fenômeno, tá? De economia de escala. Então, não, ou seja, não é só isso que a gente viu na micro que faz com que haja economia de escala. Também o fato de mais empresas se aglomerarem num setor faz com que haja economia externa de escala, tá? Quais economias externas de escala? De dois tipos. De dois tipos. Tá? Então, as economias externas de escala, conhecidas como economia de aglomeração, tem dois tipos: a economia de localização e a economia de urbanização. Localização é quando você fala de um setor só. Urbanização é quando você fala de vários setores aglomerados. Então, aqui, quando você tem um setor aglomerado, você vai ter economias de localização. Quando você tem mais de um setor aglomerado, você vai ter economias de urbanização. Tá certo? Então, tanto um quanto o outro são a explicação do fato de as empresas se aglomerarem. Tá, beleza, são as explicações. Mas tá, o que é esse raio dessa economia de localização e essa de urbanização? Então, vamos ver uma por uma. Economia de localização é o ganho que você tem, né, de custo, principalmente, ou de aumento de demanda, mas também de diminuição de custo. Ganhos de produtividade, em geral, quando dentro de um setor as empresas se aglomeram em uma determinada localização. Tá? Então, esse custo ele é importante ao nível do setor. Tá? Então, no caso, é melhor colocar as lojas de automóveis de alto valor, todas na Avenida Europa, do que colocar algumas na Avenida Paulista, outras na Avenida Brasil, outras na Brigadeiro Luiz Antônio, outras sei lá onde, ficar espalhando pela Zona Sul. Não, coloca todas na Avenida Europa. Por quê? Porque vai ter economia de localização se elas ficarem aglomeradas. Tá bom? Agora sim, por que existem economias de localização? Por conta de vários, um ou mais fatores fazem com que as empresas dentro do mesmo setor queiram se aglomerar. O primeiro deles é a ideia de compartilhar custos fixos, compartilhar indivisibilidades, tá certo? Coisas como forno, estrada, oleoduto, porto, coisas que todas as empresas que estão aglomeradas precisam e utilizam, né? Se elas conseguirem compartilhar de algum modo desses custos fixos, elas vão ter economia de localização. Tá? Então, pensa, aquelas lojas estão perto uma da outra e precisam de, sei lá, uma rua com asfalto, uma rua com luz, ou de segurança pública, ou de rede de telecomunicações, ou rede de telefonia, rede de internet. Se elas, estando próximas, conseguem compartilhar esse custo fixo, então já é um fator, esse fator aí faz com que haja economia de localização. De novo, qual é a outra opção? A outra opção seria ficar longe. Se tem uma loja na Zona Norte, outra na Zona Sul, outra na Zona Oeste, outra na Zona Leste, o que acontece com esses custos fixos? Você vai ter que fornecer ele 4 vezes. Né? Enquanto se eles estão aglomerados, você oferece uma vez só e eles compartilham. Então, esse é uma das principais motivações para existir a economia de localização, ou seja, as firmas dentro do mesmo setor aglomeradas. O que mais?
Redução de custo de transporte. Redução de custo de transporte. Vejam vocês, quando suponha que essas lojas de automóveis têm um fornecedor comum, tá? Se elas estão espalhadas pela cidade, esse fornecedor vai ter que fornecer nas 4 áreas, nas 4 zonas da cidade. Então vai ter que fazer esse custo de transporte 4 vezes. Porém, se elas estiverem aglomeradas num ponto só, o custo de transporte cai sensivelmente, né? Então, de novo, seu custo médio final vai cair, porque eu estou reduzindo o custo de transporte total. Mesma coisa quando há custos de informação ou inovação que podem ser divididas entre as empresas do cluster, da aglomeração, né? Ou seja, porque inovação ela é custosa, né? Você precisa inventar os processos ou os produtos, né? E precisa elaborar, também gastar com informação. Se você consegue, aglomerado, reduzir esses custos, então, de novo, você está tendo a economia de localização, diminui o seu custo médio. Custo de recrutamento, custo de formação de mão de obra. E pensa agora em outro setor, no setor de mão de obra de software, tá? Programadores de computação, os programadores da computação. Se as empresas estão nas 4 áreas da cidade, você vai ter que treinar mão de obra, ou então comprar, trazer mão de obra de 4 lugares para 4 lugares diferentes. Se eles estão aglomerados, você pode ter uma faculdade só, ou uma universidade, ou um centro de treinamento que vai formar mão de obra e eles vão servir todo aquele cluster ali aglomerado. Inclusive, o local de formação de mão de obra vai ser ali no meio, né? Ali na proximidade da aglomeração. Então, também o insumo mão de obra, né, o fornecimento do insumo mão de obra, ele também, assim como informação, transporte e custo fixo, ele também é importante, impacta no setor e você consegue diminuir esse custo quando você aglomera as empresas. Então, o que mais? Tirar projeto de vantagens de especialização, tá? Ou seja, ao invés de eu produzir, lembra do cluster da Rua São Caetano, que produz vestuário, mas não todo vestuário, sim um vestuário bem especializado, que é o de noivas, eu posso me especializar só naquilo e, ao invés de ter que produzir todos os produtos do setor de vestuário e me especializando naquilo, eu também tenho economias de custo, vale a pena me aglomerar num determinado ponto. E, finalmente, no setor de moda, moda é muito importante você mudar, não é que é importante, faz parte do negócio você mudar o produto, né? O produto tem que variar ao longo do tempo. Então, roupas, né? Roupas são feitas de um tipo, algumas cores são mais importantes, depois elas vão e voltam na moda. E aí, como isso tem uma certa frequência de tempo que isso muda e certa diversidade, também é importante estar aglomerado para você poder economizar ou dividir esses custos entre as empresas aglomeradas, de fazer essas trocas todas, no caso, não só no setor de moda, mas principalmente no setor de moda. Então, são essas as principais motivações para as empresas se localizarem. Note que quase todas essas aí têm a ver com a questão da oferta, né? Do lado da oferta, do lado da oferta do produto. Você consegue diminuir ou minimizar os custos do lado da produção, do lado da oferta, e assim obtém vantagens de economia de localização. Então, economia de localização é isso. A outra era as economias de urbanização. Vamos falar sobre isso agora. O que são economias de urbanização? São os ganhos de produtividade que eu obtenho
quando eu estou numa área urbana maior, com mais de um setor. Então, aí, dentro daquela região, por exemplo, São Paulo, né, mas outros lugares também, Campinas, São José dos Campos, você vai ter várias coisas aglomeradas aí, né, que justamente por estarem nessa área urbana maior, você vai conseguir fornecer e não, né, uma coisa que o cluster ou a aglomeração precise para poder operar e para poder operar com um custo menor. Então, essas economias vêm do fato de ser uma região urbana grande, que tem várias coisas e vão se beneficiar, e as empresas que ali tiverem vão se beneficiar. Por exemplo, qualquer empresa que se localize em São Paulo, qualquer, pode se beneficiar do fato que São Paulo tem um aeroporto internacional de topo, né, principal, onde você pode mandar um produto para qualquer parte do globo e tem acessibilidade. Né? São Paulo tem ligação não só com os Estados Unidos e Europa, mas também com a Ásia e África. Né? Tem voos de São Paulo para a África do Sul, para Angola, para várias partes. E a mesma empresa não teria essa vantagem se ela se localizasse. Se ela se localizasse, por exemplo, em, sei lá, Araçatuba ou Presidente Prudente, que são cidades médias do estado de São Paulo, mas que não têm um aeroporto com essa acessibilidade. Né? Claro que, obviamente, tem ligação de Presidente Prudente com São Paulo, de Araçatuba com São Paulo, de lá eu posso ir para São Paulo e aí sim me conectar com o restante da rede. Mas São Paulo é um nó principal nessa rede, um nó na rede de cidades urbanas do Brasil, com certeza, mas do mundo também, é um ponto bastante importante. Então, cidades como Campinas, São Paulo, e Rio de Janeiro têm essas vantagens que uma área urbana maior detém e que facilita e permite que as empresas também tenham um outro tipo de economia de escala agora, a economia de escala de urbanização. E é essa economia de urbanização que também faz, né, com que empresas de um ou mais setores, de mais de um setor, acabem se localizando e aglomerando ali. Então, que fatores são esses que fazem com que essas áreas urbanas se destaquem e permitam essa economia de escala? Principalmente, dois pontos. É que ali, nessas áreas urbanas, existe um fornecimento de bens públicos importantes, né, em quantidade maior do que em outras partes. Tá? Então, claro que, vamos ver aqui o que seriam tais bens públicos. Uma malha viária de ruas e avenidas, uma malha de portos, aeroportos, sistemas de comunicação, hospitais, educação, todos os bens públicos de bastante densidade, de bastante valor. De novo, Araçatuba, ficando nesse exemplo, né, Araçatuba e Presidente Prudente também tem aí seu aeroporto, também tem a sua malha viária e tal, porto, sistema de comunicação, mas não tem o mesmo possibilidade de fazer você ter essas economias de urbanização do mesmo tipo. E o motivo pelo qual são poucos os lugares que têm essas economias de urbanização é porque esses bens públicos têm um alto custo fixo, né? É muito caro de ser oferecido, então não dá para você replicar igual. Tá? Eu não posso criar um outro aeroporto de Guarulhos do jeito que ele é em Presidente Prudente ou em Araçatuba devido ao seu altíssimo custo fixo. Isso do lado da oferta. Mas do lado da demanda também existe uma explicação importante para a existência dessas economias de urbanização. No caso, do lado da demanda, existe demanda de bens finais e de bens intermediários bastante grande, bastante densa nessas regiões onde há economias de urbanização. Né? Então, o seu produto final, para a grande maioria dos produtos finais que a gente faça e produza, vai ter demanda em São Paulo, vai ter demanda na região metropolitana de São Paulo, né, na região metropolitana do Rio, de Campinas. E dos bens intermediários, a mesma coisa, né? Existe uma grande demanda.
e de novo, para ficar no exemplo daquelas duas cidades, Araçatuba e Presidente Prudente, pode existir também demanda pelo seu produto final, intermediário, mas não tão grande ou agregada como no caso dos grandes centros urbanos. Então, vimos aí, resumindo a história, e antes de chegar aí na explicação final, né, que eu quero chegar, vimos então que existem dois tipos de economias de escala externa que são importantes aqui para explicar por que as empresas formam aglomerações ou clusters, que é a economia de localização e a de urbanização. A de localização tem todas essas motivações para explicar por que as empresas dentro do mesmo setor se aglomeram, todas essas aqui, e essas daqui se explicaria por que vários setores se aglomerariam em áreas urbanas maiores, que são as economias de globalização, de urbanização. Tá bom? Então, dito isso, lembrando, economia de localização, presença de empresas do mesmo setor, economias de urbanização, presença de empresas de vários setores, né? Como, então, agora explicar essas aglomerações de empresas? Bom, já está explicado, é porque existem esses dois tipos de economia de localização e de urbanização. Tá, agora, como? O que faz com que haja economias de aglomeração, né? Ou seja, o que faz com que haja economias de localização, de urbanização? Então, agora sim vem a explicação final, que são duas explicações importantes dentro de tudo que a gente já viu e venho falando aí, dando essas pistas aí desde o começo da aula. A ideia de, primeiro, um efeito de oferta e, segundo, um efeito de demanda. Primeiro, o efeito de oferta, chamado, que a gente vai chamar aqui de efeitos de vizinhanças. E um efeito de demanda, que é a existência de variedade de produto, tá? Que é possível existir quando você compara produtos diferenciados, tá bom? Então, de novo, para entender aglomeração, tem uma explicação do lado da oferta e uma explicação do lado da demanda. A do lado da oferta é que efeitos de vizinhança, de um estar próximo do outro, permite com que haja ganhos de produtividade para todo mundo. Por outro lado, o fato de que existe, de o produto ser diferenciado, né, eles são variados e, por serem variados, né, as empresas aglomeradas vão permitir com que seja possível, do lado da demanda, uma comparação entre esses produtos diferenciados. Vamos falar sobre cada um deles em separado? Então, vamos lá. Do lado da oferta, efeito de vizinhança. Do lado da oferta. Então, efeitos de vizinhança. Do lado da oferta, a gente fica tudo juntinho, porque ficar tudo juntinho é mais produtivo. Eu vou ter ganhos de produtividade estando próximo todas as empresas. Tá? Todas as empresas próximas vai me dar esses ganhos de produtividade. Então, que ganho de produtividade é esse? É aquela boa e velha também, que vem da microeconomia, a boa e velha externalidade positiva. Ou seja, eu estando junto, a BMW, a loja da BMW, estando perto da loja da Mercedes, perto da loja da Audi, perto da loja da Ferrari, estando próximas, eles vão todos se beneficiar desse fato. Eles vão se beneficiar dessa externalidade positiva que existe por esse efeito de vizinhança, que eu estou um do lado do outro. Muito bom. Efeito de vizinhança gera externalidade positiva e eu vou internalizar essa externalidade positiva estando pertinho um do outro. Vou me beneficiar disso, por isso que eu me aglomero. Pô, legal, mas a questão é por que, então, que existe esses ganhos de produtividade de estar perto de um de outro? Por conta de todos esses fatores que vocês estão vendo aqui e que eu já falei quando defini economias de localização, alguns slides atrás. Todos esses mecanismos aqui fazem com que
haja ganho de produtividade e está próximo um ao outro. Por exemplo, compartilhar custos fixos, grandes custos fixos, custos de transporte, custos de insumo, custo de procura de desenvolvimento de mão de obra, custos de infraestrutura, tudo isso pode ser compartilhado, estando juntos um dos outros, e se pode ser compartilhado, eu vou ser mais produtivo. Vai ter a tal da externalidade positiva. Então, de novo, vamos pegar isso aqui, ó. Fornecedor de insumo. Tá, as lojas precisam de um fornecedor de insumo específico. Tudo bem. Um fornecedor só pode fornecer para todas as lojas. Beleza, só isso já é uma externalidade positiva. Mão de obra. Quem é a mão de obra nas lojas de automóveis de luxo? São esses vendedores especializados que conhecem, que têm a, vamos dizer assim, capacidade ou a lábia de tentar convencer-nos a comprar os automóveis. E o interessante, não sei se também vocês já perceberam, mas essas pessoas, elas circulam dentro do setor. Ela trabalha numa loja, depois ela trabalha noutra, depois ela trabalha na outra. Justamente por isso, porque é uma pessoa extremamente especializada, conhece os produtos. Então, eu trabalho na loja da Audi e ganho aí 20 mil reais, né? Aí o cara da loja da BMW chega e me oferece, olha, você não quer vir trabalhar para mim? Te ofereço 25 mil. Então, o treinamento dessa mão de obra é ali em loco, naquele local. E a mão de obra costuma circular entre as várias empresas. Isso na área de software também é bastante comum, na maior parte dos setores, né? Banco. E infraestrutura é aquela história, né? Você, no caso uma aglomeração de empresas de software, elas precisam de um link de internet muito bom. Se você fornece aquele mesmo link para todas as empresas aglomeradas, externalidade positiva, ganho de produtividade. Então é isso, gente. O primeiro ponto é esse: compartilhar custos que vão fazer com que eu tenha um custo médio menor. E aí vou ser mais produtivo. Também a questão do pareamento, que em inglês é o termo matching. Pareamento é quando os seus empregados e os empregadores, né, eu consigo achá-los melhor estando dentro de um cluster, de uma aglomeração. Por quê? Porque as pessoas circulam ali. De novo, nessa aglomeração de empresas de alta tecnologia de Campinas, as pessoas conhecem umas às outras e, enfim, conhece aquele trabalhador que pode trabalhar ali para mim, contrata as pessoas, né? Inclusive até próximo das universidades onde as pessoas são treinadas. Então, no lado também no lado desse mercado de trabalho também é importante esse outro mecanismo aqui. E, finalmente, aprendizado e inovação também funciona assim, também circula. Tá? Olha só, eu estou num polo de empresas de software. Beleza. Eu conheço bastante esse assunto. Quando eu sou contratado por um concorrente que está lá dentro do polo, eu levo junto comigo todo esse conhecimento, né? Toda essa aprendizagem que eu tive, toda a capacidade de inovação que eu tenho. Então, isso daí circula bastante quando as empresas estão aglomeradas. Quando a gente fala do Vale do Silício nos Estados Unidos, por que ele virou um grande polo, né, depois de tanto tempo? Porque esse efeito aí foi só se, né, auto-reforçando. Tá? As pessoas circulavam entre as empresas e mais, as pessoas criavam novas empresas dentro do polo e esse mecanismo ia circulando. A inovação e a aprendizagem ia só circulando, formando até uma espécie de ambiente inovador dentro daquele setor, desse setor aí. Enfim, então, primeiro ponto, por que as empresas se aglomeram? Por conta de efeitos de vizinhança. Do lado da oferta, né, do lado do setor, né, como um todo, existem esses vários mecanismos, né, que, enfim, possibilita ganho de produtividade estando aglomerado. Mas do lado da demanda pelo produto também tem um outro fator importante, que é o seguinte:
Veja você, de novo, pensa em 4 lojas de automóveis, automóveis de luxo. Cada uma está espalhada numa região da cidade, norte, sul, leste, oeste. Tudo bem. Se eu quiser comparar para verificar o produto, se eu quiser ver o produto, aí neste caso eu teria que ir em 4 lugares. Ou seja, o custo de transporte eu tenho que gastar 4 vezes. Agora, se eles estão aglomerados no mesmo local, eu vou economizar esse custo de transporte, vou gastar uma vez só. E aí eu passo na frente das 4 lojas, vejo os 4 produtos e escolho aquele que eu acho melhor. Dessa forma, eu estou minimizando o custo de transporte. Mas não é só isso. Lembra que os produtos são diferenciados? Um micro, o que era um produto diferenciado versus um produto homogêneo? O produto homogêneo, ele era igualzinho, independente de quem o produzia. Por exemplo, por exemplo, soja. Quem produz soja, seja empresa A ou B ou C, é a mesma soja. Quando o produto é diferenciado, não. Ele é diferente dependendo de quem o produziu. Então, o automóvel de luxo não é um produto homogêneo. Ele é um produto diferenciado, porque o automóvel BMW não é igual ao Mercedes Classe C, o BMW Série 3 não é igual ao Audi A3, que não é igual ao Mercedes Classe C. Eles têm sua diferenciação de produto. Então, quando o produto é diferenciado, o único jeito de eu poder fazer a escolha, a compra, não é que nem eu vou comprar soja. Eu compro soja, é tudo igual, açúcar é tudo igual. Não. Eu tenho que comparar os produtos. Eu tenho que observar, porque eles são diferenciados, portanto, são substitutos imperfeitos. Pode ser que eu goste mais do estilo do BMW do que o estilo da Audi, do que o estilo da Mercedes. Então, precisa fazer uma procura, uma busca, tá? E fazer, no caso, a comparação dos atributos. Então, mais uma vantagem aqui deles estarem juntos, a questão da comparação dos atributos. Não só economizo no custo de transporte, para visitar os 4 fornecedores do produto, mas eu também posso comparar o produto desses 4 quando eles estão aglomerados. Se eles estão espalhados, eu não tenho como comparar. Né? Eu vou na Zona Norte, loja da BMW. Ah, como será o Mercedes? Putz, não sei, vou ter que ir até lá. Como será o Audi? Não sei, vou ter que ir até lá na outra região. Entendeu a ideia? Essa questão de comparação de atributos do produto, né, por serem produtos diferenciados, o único jeito é indo e fazendo a comparação, porque são substitutos imperfeitos. No caso do produto homogêneo, que não é o nosso caso aqui, não precisa disso, porque soja é soja, açúcar é açúcar, arroz é arroz, enfim. Agora, quando o produto é diferenciado, o jeito para poder escolher é fazendo a comparação dos atributos de cada produto. Então, a grande vantagem aqui do lado da demanda, quando você fala de aglomeração de empresas, a aglomeração permite a comparação dos atributos dos produtos diferenciados, porque você está ali, percorre aquela rua, percorre aquele local, faz a comparação e faz a escolha do produto. Outro detalhe que está escrito aqui, a demanda naquela localidade ele é maior, tá, do que se fosse espalhado em 4 lugares pela cidade. Tudo bem que quem pode comprar são, enfim, uma demanda limitada, mas quando você junta, a demanda espacial naquele espaço vai ser maior quando você junta, né? Então, é isso. Tá? Do lado da oferta, eu tenho esse efeito de vizinhança, né? Essas coisas aqui que me fazem, essas coisas que me fazem diminuir o custo, né? Do lado da oferta, poder aglomerar as empresas, e pelo lado da demanda, esses fatores aqui me fazem também aglomerar as empresas. Então, então é isso, tá? Por que então que as empresas se aglomeram? Por causa de efeitos de vizinhança e por causa de efeitos de variedade do produto. Uma tem a ver com o lado da oferta, outra tem a ver com o lado da demanda. Bom,
Basicamente, essa era a ideia dessa teoria. E eu vou só, antes de terminar aqui, tem só um último slide. Como nenhuma teoria explica tudo, já falei para vocês, nenhuma teoria também é perfeita. Sempre tem um ponto ou outro que pode ser criticado, o que não desvaloriza ou invalida aquela contribuição, né? Essa contribuição, no caso da visão dos clusters, ela é importante para explicar por que as empresas se aglomeram. Elas se aglomeram por causa de efeitos de vizinhança e por causa de efeitos de variedade de produto, oferta e demanda. Então, isso é válido. Só que ela tem alguns problemas. Tá? No caso, qual é o principal problema dessa teoria, quando você olha? Bom, é a questão das deseconomias de aglomeração. Economia de aglomeração é aquilo que faz a gente se aglomerar, ficar próximo uns aos outros. Legal, tudo que a gente já viu agora, os efeitos de demanda e os efeitos de oferta. Legal. Só que lembra que eu mostrei na curva de custo ali, que a partir de um certo ponto, o custo médio começa a aumentar? E aí não vale mais a pena produzir tanto? Enfim, isso quando você fala dentro da firma é assim, mas também fora da firma também, quando as empresas se aglomeram. E podem ocorrer deseconomias de aglomeração, ou seja, meio que passou do ponto. Tá? Você pode aglomerar 2 empresas, 3 empresas, mas imagine se eu colocar 90 lojas de automóvel na Avenida Europa, ou se eu colocar 900. Fica muita empresa aglomerada, né? Fica aglomerada demais. Então, esse efeito de deseconomia de aglomeração é quando você meio que passa de um ponto, ou seja, a concentração que gerou ganhos, lembra, a concentração gera ganhos. Tudo bem, eu consigo economizar daqui e dali. Beleza, só que se a concentrar demais, ela pode levar a aumento nos custos. E isso a teoria dos clusters não fala, né? Mas existe essa crítica das deseconomias de aglomeração. Por exemplo, uma coisa era quando o setor automotivo chegou no grande ABC e as primeiras empresas de automóveis em São Bernardo e São Caetano, junto com as empresas de autopeças, Santo André, quando elas criaram o polo de produção automotiva. Nos anos 50, anos 60, uma beleza. Foi lá que nasceu a produção automotiva no Brasil, claramente utilizando de vantagens de aglomeração. Tudo bem. Mas aí a cidade foi crescendo, os terrenos, os imóveis foram sendo utilizados cada vez mais. Começou a ter também congestionamento. A malha viária, que era ótimo, você tinha a rodovia dos imigrantes, perdão, a rodovia Anchieta, que ligava com o Porto de Santos. Então, se eu precisasse exportar os automóveis ou importar insumos, tinha uma infraestrutura boa. Tudo isso começou a ter congestionamento. Congestionamento é quando você usa demais um bem escasso. Tá? Lembra lá também da microeconomia. Ou seja, a gente está usando demais a estrada, está começando a ter carros demais das pessoas nas ruas. Então, o que gera essas deseconomias de aglomeração? O que gera é o seguinte, coisas como fatores imóveis, como terreno, né, eles começam a aumentar o preço bastante, até porque a disponibilidade desses imóveis vai diminuindo cada vez mais à medida que você vai utilizando. Né? O imóvel não é um bem que a oferta vai aumentando de maneira ilimitada, né? Pelo contrário. Então, daqui a pouco chegou tantas empresas que as últimas que queriam chegar não tinham mais nem imóvel para se localizar. Então, vai ficando escasso e tudo que fica escasso, o que acontece com o preço? Sobe, né? Lógico. Então, aí você começa a ter também custos de congestionamento. De novo, se eu levava 5, 10 minutos para ir do trabalho até a empresa de carro, né, ou de transporte coletivo,
aí começa a levar o dobro do tempo, o triplo do tempo, por causa de congestionamento, começa a ter poluição, enfim, essa é a questão das deseconomias de aglomeração, tá certo? Enfim, era essa a principal crítica, né, é que podem ocorrer deseconomias de aglomeração também, não só economias de aglomeração. Outra coisa também é que a outra teoria que eu falei antes, do custo de transporte, continua importante, tá certo? E às vezes, a existência de custo de transporte pode, vamos dizer assim, erodir a vantagem de você, as suas vantagens de economias de aglomeração. Então, você pode criar um polo em Salvador, certo? De empresas que vão se beneficiar, talvez, um pouco de efeito de demanda, de um pouco de efeito de oferta, de estar em Salvador. Mas ela continua longe do principal mercado, que é São Paulo, Rio, Sul, Sudeste. Então, o custo de transporte aí pode erodir ou diminuir um pouco das vantagens das economias de aglomeração. Tá? Então, também tem isso. Então, os dois problemas aqui é que o custo de transporte ainda existe, a gente ainda tem que levar em conta, mesmo quando existe economia de aglomeração, tá? E o ponto de que, a partir de um certo valor, podem começar a ocorrer deseconomias de aglomeração. Tá? E aí, aquele grande cluster, ou grande aglomeração de empresas vão se desaglomerar, vão para outros lugares. Isso explica, tudo que eu acabei de falar, explica por que a segunda onda de automóveis não veio para a segunda onda de investimento de fábricas, novas fábricas de automóveis, por que eles não vieram para São Bernardo do Campo? Tá? Por que a Honda chegou nessa segunda onda aí, abriu uma fábrica em 97, por que ela foi para a região de Campinas? Sumaré é uma fábrica onde está a fábrica da Honda desde 97, 98. Por que Campinas e não ABC, junto das outras? Justamente por conta de já existir grandes deseconomias de aglomeração no ABC, e eles preferiram ir ainda para uma região importante, que tem algumas vantagens de aglomeração. O custo de transporte vis-à-vis os principais mercados, sul e sudeste, ainda é relativamente baixo, então ela preferiu ir para... A Honda foi para Sumaré. Toyota chegou na mesma época no Brasil, em Dayatuba, também na região de Campinas. Mesma ideia. E assim por diante. Tá? Então, o custo de transporte não foi a única coisa que foi levada em conta. As economias de aglomeração também foram importantes. Mas na Grande São Paulo já começa a haver deseconomias de aglomeração, fazendo com que, então, novas empresas dos setores que ali estavam decidissem se localizar em outros lugares. Beleza? Bom, é isso. Sobre economias de aglomeração que eu queria falar com vocês. É isso. Vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho, mas antes, aproveitando até que tem 13, 14 pessoas, vamos falar um pouco sobre isso aqui, ó. Sobre o projeto. Tá dando para ver bem? Tá sim, professor. Beleza. Muito bem. Vamos falar então um pouco agora sobre avaliação em grupo. Essa disciplina Economia Regional Urbana eu estou fazendo um pouco diferente de outras disciplinas que eu ministro aí, que nem Economia Internacional, Análise de Conjuntura Econômica, que eu vou fazendo toda semana uma atividade. Aqui, a atividade ela é grande e é lá no final, que é essa atividade em grupo, tá certo? Muito bem. Tem um risco de deixar para fazer tudo no final,
e ficar acumulado. Mas isso daí, tanto eu quanto o monitor aí, Breno, vamos poder ajudá-los a ir fazendo aos poucos o trabalho. Então, eu vou mostrar isso aqui da avaliação em grupo agora, um pouco mais de detalhe pela primeira vez, mas a gente vai vir outras vezes aqui e tirar dúvidas também sobre o que é esse trabalho, o que se espera do trabalho. O que vocês fizeram até agora sobre o trabalho? Basicamente isso. Os grupos foram formados, né, a lista dos alunos dividiram em grupos de 5 pessoas, e cada grupo vai escolher, foi atribuída, na verdade, uma cidade do estado de São Paulo para fazer um diagnóstico sobre a economia daquele município. Então, aí a gente tem os vários grupos aí dessas pessoas. Está aqui a lista, aí tem gente que vai fazer Guarulhos, São Paulo, Santos, Campinas, São Caetano do Sul, Santo André, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Osasco e, bom, daqui para frente é só repetição, basicamente. Campinas, isso, Ribeirão, já falei, Ribeirão. Então, temos aí, tínhamos 14 cidades, mas ficou 9 grupos até agora. Então, desses 9 grupos, daí cada um vai fazer uma cidade. Então, é isso que eu falo aqui, colete os dados para os vários tipos de indicadores econômicos e sociais para um município do estado de São Paulo. Já foi, então, designado para cada grupo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida se está em grupo ou não, me procure depois aí. Tem gente aí que tive que colocar junto aí para formar um grupo que estava não tinha sido feito, aí foi feito agora, nas últimas horas aí, nos últimos dias, melhor dizendo. Então, beleza. Município do estado de São Paulo, tendo duas referências, a microrregião e o estado de São Paulo. Microrregião é um dos recortes do IBGE. O IBGE, ele recorta as regiões, os dois extremos são a macro-região e o município. Macro-região é a maior região, né, que ele recorta o país, o maior recorte que eles fazem das regiões do país, o IBGE. Macro-região é o que nós aprendemos lá na geografia da escola, são aquelas 5 regiões, lembra? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, aqui eles chamam de macro-região. São o Brasil vai ser dividido em 5 macro-regiões. O menor recorte, por outro lado, é o município, certo? O município, tudo isso de acordo com o IBGE, tá? Os municípios são 5.570 municípios. Beleza. Então, um recorte menor do que um recorte intermediário entre o município e a macro-região são os estados, né? Também vocês viram, né, na geografia da escola que a gente tem 27 estados, na verdade são 26 estados e um Distrito Federal, mas que estão chamados de UF, Unidades da Federação, enfim, 27 unidades da federação. Então tem macro-região, unidade da federação, município. Entre a unidade da federação, o estado e o município, tem 2 outros recortes que a gente não está muito acostumado a ouvir falar, mas aqui em economia a gente usa esses 2 recortes do IBGE, que são a micro-região e o outro é a mesorregião. Mesorregião é uma região maiorzinha do que uma região metropolitana. E a microrregião é uma região um pouco maior que um município. Talvez eu vou, quando eu falar sobre os dados, depois do intervalo, vou mostrar o que é uma microrregião e uma mesorregião. Por exemplo, o Brasil tem 558 microrregiões. E o Brasil tem 123 mesorregiões. Tá? Então, o IBGE aí tem esses vários, pelo menos 5 tipos de recorte regional. Tá bom? Quando for falar dos dados, a gente volta a falar. Mas, aqui, para fins desse trabalho, o município é o que vocês vão fazer. Sei lá, Santos, São Bernardo, só que vocês vão ter 2 referências para poder comparar depois falando aqui. Uma delas é a microrregião.
de qual microrregião o seu município faz parte. Então, por exemplo, eu sei que esse município de Santos tem a microrregião de Santos. Já a microrregião de São Paulo tem aí alguns municípios dentro dela, nós vamos ter que ver depois quais que fazem parte. Então, estou dizendo, vocês já sabem qual é o município, mas vocês têm que ficar espertos para saber qual microrregião, e o estado de São Paulo é outra base de referência. Tem uma outra base de referência que eu podia fazer aqui, que é o Brasil como um todo. Mas, para efeitos desse trabalho, nós vamos comparar seu município com a microrregião e com o estado de São Paulo, tá? No Brasil fica de fora. Tudo bem. E é isso. Tem que coletar todos esses dados aí. Dados econômicos, dados sociais, e, com isso, preparar um diagnóstico desse município. E o que vai nesse diagnóstico desse município? Basicamente, 5 coisas que nós vamos ver ao longo do semestre. Primeiro, no começo, a gente vai focar, principalmente nessa parte teórica aqui, enquanto estamos na parte teórica, nós vamos pegar aqueles dados, número 1 aqui em cima, e vamos pegar esses dados e vamos pensar nessas 5 coisas aqui. A primeira coisa é apresentar um mapa do município em relação à microrregião e ao estado de São Paulo. Um mapa. Depois a gente pode apresentar um exemplo também, se vocês quiserem, tá? Mas é importante ter um mapa que mostre o município, onde ele está dentro da microrregião, e essa microrregião no estado de São Paulo. Isso é super importante, esse primeiro ponto. Certo? Qualquer dúvida, me parem aí, gente, e vão perguntando. Mas lembre-se que a gente vai ver isso aqui várias vezes. Que mais? E aí, depois de mostrado o mapa com o município, microrregião e estado, vamos caracterizar esse município. Ou seja, mostrar esse município algumas variáveis importantes dele. Isso que quer dizer caracterização. Umas variáveis importantes. Por exemplo, a população desse município, a renda desse município, o PIB, né, Produto Interno Bruto do município, o emprego dentro desse município para os setores, para os principais setores, grande setor. Depois a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender. Porque também, como tem recortes de região, a gente tem recortes de setores. Tá? Então, tem a classificação do IBGE, tem a classificação CNAE, CNAE, né, Classificação Nacional por Atividade Econômica. Depois a gente vai ver isso. Mas o emprego nós mostramos por grande setor. Que mais além do emprego? O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um índice de educação, e um índice de saúde, aqui a gente escolheu mortalidade infantil. Existem outros. Existe o índice de longevidade, daí por diante. Então, essa parte 1 aqui é uma introdução mesmo, né? Mostrando geograficamente onde estamos e os principais dados gerais, que são dados gerais, não menos detalhados. Aí nós vamos para o 2, 3, 4, 5, que são ferramentas quantitativas ou métodos quantitativos que nós vamos aplicar nos dados que a gente pegar. Nós vamos aplicar nos dados esses métodos que vão nos permitir falar alguma coisa sobre a economia da região. Por exemplo, o QL, ou quociente locacional, ele dá uma medida de especialização daquela região, daquele município, por setor. Então, por exemplo, o município de Santos, aquele especializado nos serviços de transporte portuário, no caso. Cubatão é especializado nos serviços na indústria química e na indústria siderúrgica. Por exemplo, Bertioga é especializado no setor de turismo, e assim por diante. Os QLs mostram isso. E o multiplicador regional, ele mostra o papel do setor no qual nós somos especializados na economia como um todo. Então, quanto que ele multiplica o efeito econômico. Então, quanto que o Porto multiplica o efeito econômico na região de Santos, né, dado que ele é um setor importante. Então, o multiplicador regional é isso, a gente vai ver isso depois com calma,
por emprego por grande setor de IBGE e CNAE, detalhado, 2 anos, 2010 e 2019. Sempre 2 anos, eu estou colocando bem separado um do outro. Por que eu não estou pondo 2020 nem 2021? Bom, 2021 nem fechou os dados ainda. E 2020 foi um ano muito atípico. Não foi um ano atípico, foi muito atípico por causa da pandemia, né? Então, eu prefiro ficar com dado de 19, mas que foi antes da pandemia, então vai poder dizer alguma história comparada com 2010, né, no começo da década, do que escolher 2020, 2021 aí que está realmente enrolado. Então, é por isso que eu escolhi 2010 e 2019 para fazer esse trabalho. Análise diferencial estrutural ou análise shift share é um outro método quantitativo que mostra como que a estrutura de emprego ou de produção de um determinado setor mudou no período, no caso 2010 e 2019. Também o dado é emprego por grande setor e CNAE detalhado, depois a gente vai ver o que é isso. Enfim, continuando, vamos fazer uma AED, que é uma outra ferramenta, análise exploratória de dados espaciais para o município, usando como variável o emprego, mas não para todos os setores a gente vai fazer a ED. A gente vai fazer a ED só para o setor de maior QL. Ou seja, lembra que um setor de QL alto ou de quociente locacional alto mostra bastante especialização? Então, a ideia aqui é fazer, usando o Geoda como software, ele vai mostrar o espalhamento no estado desse setor aqui, no qual você é especializado, mostrando sua cidade comparado com o resto do estado, comparado com os outros municípios do estado. Tá? Então, a ED ela faz isso. E aí nós vamos usar alguns mapas. Um mapa de emprego por quintil, emprego daquele setor, né, especializado, o ID-Moran Global, que eu vou explicar depois, e o mapa LISA, que eu também vou explicar depois. Tá? Então, isso vai mostrar o espalhamento, como que se espalha essa variável desse setor que para você é importante na sua cidade, como que ele se espalha no restante do estado. Só aí com 2, 3, 4 dá para a gente ter uma boa ideia da estrutura da economia da região. Vocês vão ver que isso dá uma ideia geral do setor, né? E aí, a ideia aqui cada grupo vai ter que ver como que vai fazer isso, pensar em elaborar um plano de desenvolvimento urbano regional para aquele município. Tá? E é um negócio bem resumido aqui, tá, gente? A gente vai ver quando chegar no final do curso, essa aula aqui. Eu só vou pedir algumas coisas. Primeiro, o diagnóstico. O diagnóstico é o 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 já é o diagnóstico. Ou seja, diagnóstico significa como está a região hoje e como esteve essa região no período, no caso, entre 2010 e 2019. Diagnóstico é isso. Depois eu falo, dentro desse plano, dado esse diagnóstico, por exemplo, vamos pensar em Guarulhos. Teve até participei outro dia de um trabalho de mestrado que os caras estão analisando Guarulhos, e eles mostraram como que Guarulhos perdeu uma boa parte da indústria, mas que substituiu no mesmo tempo por serviços de logística. Então, o diagnóstico mostrou isso. Com esse diagnóstico em mãos, eu posso chegar e pensar assim, olha, eu tenho esse objetivo aqui para a cidade. Que nem no caso de Guarulhos, é desenvolver um setor alternativo à indústria. Ou para o seu município, Osasco também perdeu bastante indústria, São Bernardo do Campo perdeu emprego industrial, quase todas, né? Então, objetivos, né, de desenvolvimento para dado diagnóstico e estratégias, 3 conjuntos de estratégias. Estratégia para desenvolver a economia, para desenvolver a rede urbana e para desenvolver a sociedade. Tá? Depois a gente vai ver isso aqui em mais detalhe, mas basicamente é isso aqui a apresentação que vocês têm que fazer no fim do semestre. Grupo de 4 integrantes, 4, 5 integrantes, relatório
em PowerPoint vai ser apresentado nas últimas 2 aulas, não sei se vai ser só no dia 27, talvez em 2 aulas. E essas aqui são as 14 cidades que eu sugeri, mas temos 9 grupos. Não temos 14 grupos, não, temos só 9, tá? Enfim, é isso por agora. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Por agora, alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho? Por hora não, professor. Tá. Por Professor, hora não. eu tenho uma dúvida. No caso, o relatório ele vai ser só apresentação? A gente não vai ter que fazer um documento no Word para entregar? Olha, o documento, o que teria que entregar seria a apresentação em PowerPoint. Mas o artigo, o documento em Word pode ser feito como suporte e pode ser entregado até como suporte, como ajuda aí para a gente ver o que o grupo fez. Mas o que vale a nota, no fim das contas, cadê? É essa apresentação aqui no final do curso. Mas, Isabela, é interessante, sim, se vocês forem fazendo o relatório, sim. O principal que eu ia dizer que, nesse momento, é pensar em pegar os dados e também, a partir daí, já começar pensando na introdução e ir fazendo aos poucos. Tem que ter os dados, porque quando chegar na aula do QL, vocês vão aplicar facinho o QL e os multiplicadores regionais. Aí depois vai chegar a aula do ADR, vai chegar a aula da AED, vai chegar a aula do plano de desenvolvimento, vocês já estão com tudo desenvolvido, aí fica bem mais fácil fazer um PowerPoint legal no final do semestre. O que eu ia pedir é para vocês não deixarem para a última hora tudo, porque aí não dá tempo. E aí usem tanto o trabalho do Breno quanto o meu aqui para irem perguntando e inclusive apresentando, se quiser mostrar alguma coisa. Mas eu acho, sim, uma boa, Isabela, o texto em Word, sim, de suporte. Ok, e professor, outro ponto, só a gente ficou em dúvida na questão que coloca como a gente deve ter a comparação. A comparação seria em relação ao ranking, tipo a um ranking, ou, por exemplo, valor total da microrregião e o estado, e aí em comparação, por exemplo, que a gente vai pegar São Caetano. Uhum. Esses 3 pontos? Por variável, você diz? Então, acho que tem um trecho que fala que pede uma comparação, né? Aqui, dados de caracterização. Apontando, então, fora o mapa, você vai comparar, por exemplo, o PIB de São Caetano. Como que é o PIB de São Caetano dentro da microrregião? Como que é o PIB de São Caetano dentro do estado de São Paulo? Agora, você não precisa comparar São Caetano com tudo, com Santos, com Ribeirão, não. Certo. Essa é a ideia, dentro da microrregião e dentro do estado de São Paulo. Ok, obrigada, professor. Acho que quanto mais a gente for tendo dúvidas, aí a gente entra em contato. Tá certo. Essa é a ideia, exatamente essa a ideia aí, avançando aos poucos. O Iago tinha uma dúvida também. Professor, perguntar se você disponibilizar esse roteiro aí. Já foi disponibilizado no e-mail. Dá uma checada, por favor. Beleza, professor. Dá uma olhada lá. Sabe aquele e-mail que eu mandei a aula 3 e o link para o vídeo da aula 2? Sim, do dia 14. Está lá também, dá uma olhada. Tá. Tá mesmo? Achou? Verifica aí, por favor.